Fala Teens, estamos aqui para mais um Fala Deus! Apresentando eu, Frederico, mais conhecido como Fred, também nosso querido amigo Gabriel e nossa primeira convidada mais do que especial, líder da nossa rede de adolescentes, maravilhosa, pastora Thelma. Uma salva de palmas, por favor. Como está, pastora? Tudo bem? Tudo beleza. Primeiro agradecer a senhora por receber a gente aqui, estar conosco. E agora vamos trocar uma ideia aí, conversar um pouco com a senhora, conhecer um pouco da sua história, apresentar para a galera também. É isso? É isso. Gabriel? Então, professora, pode se sentir à vontade. Tô à vontade, já tô aqui, ó. Que é sua casa, tranquilo, tranquilo. sinta-se à vontade pra gente poder conversar sobre tudo aí. Isso aí. Vamos lá. Se a senhora quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a senhora. Beleza. Bom, eu sou pastora Thelma, né? Tô aqui em Telêmaco Borba já há uns 13 anos, mas eu nasci aqui, né, me criei aqui, e daí nós fomos embora, ficamos 25 anos fora e retornamos. Assim, foi muito massa ter retornado, foi uma experiência assim, muito legal mesmo. Nossa, E estamos aí com os adolescentes, eu creio que está indo já para 4 anos que a gente está aí caminhando juntos na segunda vez, né? Que a primeira etapa foi a partir do final do ano de 2008, né? Que a gente começou aí um trabalho junto com o Gessé e com a Andressa. E aí caminhamos aí por um tempão, né? Depois demos uma interrupção, mas aprove a Deus a gente voltar, né? Ele chamou de novo. E tamo aí com a galera. Nossa, muita 25 alegria no anos coração. fora. Eu fiquei um Telêmaco aninho fora. deu uma mudada, boa, cara. né? Meu Cresceu. Deus do céu, esse negócio Nossa, eu cresceu. fiquei 1 ano e meio fora e Não, eu já... quase desesperei, já queria voltar. Mas a gente rodou bastante nesse tempo, sabe? Eu morei aí em várias cidades. Morei, acho que em 7 cidades diferentes. Nossa. Que era o trabalho do Tarcísio, né? Ele era transferido e tal, então a gente... Mas todas elas aqui no Paraná ou pra fora? Paraná. Paraná. Foram várias experiências. E quando que a senhora se tornou pastora? Nós fomos consagrados pastores, né, pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Então eles têm assim uma maneira um pouquinho diferenciada, né, na consagração. Você tem que fazer o curso teológico, né, de preferência os 3 anos de curso, aí depois você passa por uma banca examinadora, né, e aí vai para a primeira, digamos, a primeira categoria do ministério, que é o obreiro credenciado, né? Daí fica ali por um tempo, uns 2, 3 anos, e depois vai a aspirante e depois a ministro. Então nós iniciamos aí a carreira ministerial, digamos, se pode se chamar de carreira, né? Porque na verdade é um chamado, né? No ano de 1998. Nossa, eu tinha 1 ano de idade. Tranquilo. O Fred não era nem imaginado ainda. Não tava nem por aí, piada. Então, nós começamos o nosso ministério lá nós morávamos em Curitiba, né? Mas aí fomos atender uma igreja em São José dos Pinhais. E assim a gente começou aí, aí ficamos ali 2 anos e fomos, ele foi transferido para a cidade de Moarama, aí fomos para Moarama e demos sequência. Sequência daí. Sim. A senhora nasceu em 1970, que a senhora falou? Nada, cara. Nada? Não. E... Eu nasci nos anos dourados de 1960. Aí, ó, dei uns aninhos pra pastora. Você me deu 10 anos. Aí, deu 10 anos, louco. A menos. Viu, pastora? Mas daí a senhora, desde criança, assim, já pensava em ser pastora? Já nasceu num berço familiar, assim?
A minha mãe era da Assembleia de Deus, né? Então, fui criada ali e tal. E aceitei Jesus com 7 anos, cara, nunca esqueço. 7 anos. E aí, com 14 anos eu me batizei, né? E já cantava no vocal. Não que eu canto muito, né? E aí a gente pensar em ser pastora, na verdade, eu nunca tive isso, nunca imaginei. Nem passava pela cabeça. Não. De jeito nenhum. A gente, lógico, graças a Deus, né, sempre ali nos caminhos do Senhor, sempre em todas as cidades onde a gente morou, né, sempre procurava a igreja, estava na igreja. E o Tarcísio era muito católico, né? Então, nós nos casamos e eu fiquei aí 16 anos orando pelo cara. Nossa, 16 anos? 16 anos orando para que, né? Mas ele era daqueles bem... Junto. Não, era um católico massa ele, sabe, assim, bem... com muita fé, assim, ele não era muito, assim, das imagens, mas ele estava todo domingo na igreja e tal. E tinha um lance bem legal, quando a gente morava aqui em Telêmaco ainda, né? A Thaís era pequena, né? O Thiago também. E aí eu fazia uma troca com ele, sabe? Então, eu ia com ele na missa às 5 horas, pra ele ir no culto das 7 comigo. É uma boa ideia. Tinha que usar a estratégia, né? E ele ia. E a palavra foi entrando, né? Não que ele não recebesse uma palavra, né? Boa, mas era legal a gente caminhar juntos, né? Sim. E tal. E depois, eu não pensei que ia demorar tanto tempo, né? Mas... Olha, você nem tem 16 anos e já tá chorando. Olha, aí que não tem ninguém. Rapaziada. Viu? Espere. Nossa, mas foi bastante tempo, então. A senhora conheceu o pastor com quantos anos? Eu ia fazer 18 anos. Como eu mencionei para vocês, a gente, né, tinha um ministério de louvor, né, na igreja que eu congregava e nós fomos convidados para uma festa de aniversário da igreja Batista Betel. Olha só! Aí foi show, cara. A gente né, fomos todo mundo lá e tal, e a igreja é uma igreja bem pequenininha, sabe? Ela era uma igrejinha de madeira, assim, que dava naquela rua lateral, eu não sei o nome daquela rua lateral ali da sede. Leônidas Garcia, né? Isso. A frente dava ali, né? Aí a gente chegou lá e tal, começou a rolar o culto, e sabe como é que é Ministério de Louvor? A gente vai, canta, e daí naquele intervalinho dá aquela vontade no banheiro, né? Sempre. Você vai no banheiro, você toma água e tal, e a gente foi. Saímos lá e daí a dificuldade para voltar para dentro, nossa, porque a igreja estava lotadinha. Daí eu fiquei meio que na porta, assim, né, tentando entrar, né? Pensei, não, vou ficar por aqui. Só que com aquele saltão, né, tal. Aí nessa, o salto do meu sapato deu aquela entradinha na fresta da porta, assim, e eu quase caí, cara. Quem me amparou? Olha só. Nossa, dá uma cena de filme romântico. Dá pra fazer um filme. Dá pra fazer um filme. A Disney tá perdendo. Aí, quando eu olhei assim, eu pensei, meu Deus do céu, né? Vergonha. Nunca vi esse cara na vida, né? Aí eu, desculpa. Não, tudo bem. E aí, ele morava num hotel lá na Harmonia, né? Ali, e tinha a tia da pastora Sônia morava lá também com a avó dela. E na verdade foi ela que convidou ele para ir, né? Lá na igreja, que ia ter um cultão massa especial. E tal, né? E aí quando ela viu aquele lance assim, ela falou, nossa, eu vou trazer ele na semana que vem para você conversar de novo. Eu falei, você tá doido? Vou morrer de vergonha, né? Já quis fazer a ponte ali. E acabou fazendo mesmo. Acabou dando certo. Olha, isso foi junho, né? O aniversário da igreja. Dia 12, né? Isso. Pense bem que significativo. 12 de junho. Nossa. Tudo isso já era um sinal. Né? Eu devia ter pego o dia. Já tinha que ter interligado já. A gente se conheceu ali e tal.
E continuamos conversando, né? Ele foi na igreja, daí a gente iniciou o namoro. Em novembro, no dia do meu aniversário, a gente noivou e casamos no dia 7 de abril do ano seguinte. Nossa, Fizemos agora 42 anos de casado. Nossa, hein? Que história, Aí é tempo, hein? É tempo, cara. Nossa. Eu além de 42 anos, uma caminhada pastoral. Sim, Isso que é mais legal toda uma também. história junto, né? É. Um contexto junto. Não, sem dúvida. E a gente se curte bastante. Às vezes dá uns Sai uns Fight. fightzinho, né? uns rounds, assim, mas é pouca coisa, é leve. Mas daí vocês saíram daqui de Telêmaco quando? Nós saímos de Telêmaco, eu acho que foi, deixa eu ver, acho que ali por 83, 84. E foram pra Curitiba? Na verdade, ele trabalhava numa empresa grande aqui, né? E daí ele foi fazer uma prática para gerente, né? Então, na época, a empresa, o treinamento, na verdade, para se tornar um gerente, ele tinha que estar viajando pelas filiais. Então, como ele saiu para fazer essa prática, eu na época era professora, né, e dava aula e tal, e daí para ficar sozinha aqui com as crianças era complicado, né? Sim. Tinha minha mãe, e o meu irmão, mas meu irmão já casado, claro. Aí nós fomos para Curitiba, que a nossa família mora lá toda, né? E ele seguiu, né, assim, enfim, viajando, e dali 11 meses mais ou menos ele pegou a primeira loja, que foi em Barbosa Ferraz. Aí lá fomos nós, né? Era muito massa, que cada transferência que ele recebia, eu ia procurar no mapa, né? Pra Eu saber olhava bem certinho. Poxa, onde é que fica esse negócio, né? Saber pra onde tava indo. Essa cidade, né, e tal. E naquela época, muito pequenininha, mas foi uma experiência bem legal. A senhora é formada em pedagogia? Não, eu fiz história depois, né? Mas não pedagogia não. E bacharel em teologia, né? Que é a nossa Que prática. é a área, né? É a área de atuação. É a nossa área, né? Não, que legal. Estamos ali. Muito... Nossa, mas faz tempo, então. Cara, eu sou uma pessoa bem experiente. Nasci em 60, né? Então tem uma bagagem. Tem uma bagagem boa já. Tem uma bagagem boa. Mas assim, você começou a atuar no ministério mesmo, foi aqui mesmo? Não, eu comecei a atuar no ministério em Curitiba. Em Curitiba já? Em Curitiba, sim. Aí, né, de Curitiba, nós moramos 6 anos lá com ele trabalhando, né? Sim. E daí nós fomos para Umuarama. Daí lá em Umuarama, ele ficou 2 anos com a igreja e foi transferido para Paranaguá. Né? Nossa. E daí lá em daí a gente saiu, deu um tempinho aí de 6 meses e eu voltei lá para o Umuarama. Daí assumi a igreja como titular da igreja, daí ficamos mais 8 anos. Nossa, 8 anos. Aí lá a gente implantou a visão celular e... Legal. Daí lá fez toda a caminhada dele. daí lá foi uma caminhada digamos, mais efetiva, né? Porque lá em São José, Curitiba, então foi meio intercalado. Né? Sim, mas lá em Marão vocês pegaram a igreja assim do zero ou já? Não, é que normalmente, assim, nós ainda estávamos no ministério, né? Sim. Onde nós fomos elevados a pastores. Então, havia uma liberação do Conselho Estadual que fosse aberto, que tinha uma igreja só e a cidade tem mais de 100 mil habitantes, né? Então foi aberto daí a segunda igreja, no caso, que a gente abriu lá, né? Que legal. E daí... Com esses 42 anos, eu imagino que a senhora tem muita história aí pra dentro da igreja. Cada coisa que deve ter acontecido, nossa... Ó, me falaram que a área de atuação principal é a libertação, hein? A senhora gosta de uma... Fiquei sabendo. A senhora gosta de uma libertação? Que gosta de uma libertação. Você sabe que, na verdade, assim, a gente acaba meio que sendo colocado nas situações, né? E conforme você se depara com situações, aí a gente busca, poxa, eu preciso conhecer mais, né? Que a própria Bíblia nos diz que
que a gente precisa conhecer as astutas ciladas, os astutos ardis de Satanás, né? Então, como nós somos parte do exército de Cristo, né? Nós somos soldados. Então, o soldado, ele precisa conhecer qual é a estratégia do inimigo quando ele está na guerra, né? E eu creio que é isso. Aí eu comecei a fazer cursos e ler bastante, né? Eu já perdi a contagem de quantos livros eu já li sobre libertação, mas aí você acaba realmente vivendo. Né? Na prática. Acaba que as situações vão acontecendo e você vai se deparando com aquilo. Então é mais ou menos tipo assim, você joga o cara na água, ele tem que aprender a nadar, ele se afoga, né? Então é por aí, né? Foi mais ou menos assim que... Mais ou menos assim que caiu na história. Mais ou menos assim. Quando a Tiane nasceu, ela ganhou um presente, eu até não lembro quem deu, mas eu achava meio estranho aquilo, sabe? Era uma pulseirinha assim de prata, com muitos pingentinhos, né? E aí o meu cunhado, ele comentou comigo, né? Ele falou, olha, você deveria procurar saber o que são esses símbolos aí, né? E eu pensei, eu olhava aquilo, pra mim não significa nada, mas tudo bem, né? Tão simples, né? Tão simples. Mas aí, quando passou uns dias, né? Eu fui numa tarde da bênção, lá em Curitiba, e procurei a pastora e mostrei, né? E aí, realmente, ela falou que havia uma consagração em cima daquela pulseira, aqueles símbolos, foi me mostrando, pombagira, isso e aquilo. Então, eu falei, meu Deus, né, o negócio. Então, eu não conhecia nada, na verdade, não conhecia nada sobre isso, né? Mas eu fiquei, poxa vida, né, que negócio forte isso aqui. Daí ela perguntou se eu queria que fosse destruído, claro, né? Não ia sair, sem dúvida, né? E aí ela ficou né, orou ali, ungiu e tal, e ela mesma destruiu aquele presente lá. Então, principalmente a partir daquilo ali, eu pensei, puxa, como é que eu vou seguir assim, sem conhecer nada, né? Eu preciso saber. E aí eu comecei a fazer, né, a me inteirar mais no assunto, Se né, me aprofundar debruçar mesmo. sobre apostilas, livros, né, e fizemos curso na igreja, que era a nossa igreja principal em Curitiba, e assim a gente começou de repente a cair as situações na mão, né? Começou a aparecer. Cara, e como aparece? A gente foi até atrás de umas histórias, a gente A gente sabe de umas histórias aí que, ó... Sério? Foi atrás de umas histórias, conta aquela... Diz, ó, não sei, não vou nem contar quem que foi, Ah, mas diz que uma vez a senhora foi ir orar pra uma pessoa pra libertar, e a hora que a senhora apontou no portão, Chegou na casa, assim. diz que o demônio olhou e falou assim, lá vem a poderosa. pois é. Diz que o apelido até ficou. Mas é a piazada que coloca. Mas assim, a gente percebe que, na verdade, o inimigo, ele tem os seus soldados, que a Bíblia diz que ele caiu com a terça parte, né? Esses dias ainda eu estava ouvindo uma palestra e eu achei interessante o que o pastor coloca lá, né? Que você imagine o poder de persuasão do diabo, que no caso Lúcifer, né? Para poder, no ouvido dos caras, né? Para descer com eles para cá. Descer não, né? Ele foi jogado, tirado, né? Então ele tinha uns seguidores aí que largaram tudo, cara, né? Se for colocar nesse contexto. Se for colocar nesse contexto, você pensa, meu Deus do céu, foi por isso que ele enganou Eva. Tadinha da Eva. Se for colocar nesse contexto, Não tinha pra ninguém, né? Mas assim, então a gente sabe que ele é mentiroso, que ele é enganador, que ele, né? E a gente não pode... Eu entendo assim, foi o que eu entendi na hora, né? A situação estava difícil dentro da casa, sabe? A pessoa estava, infelizmente, assim, bem complicada a situação espiritual dela. Estava já machucada, ela mesma acabou se machucando, se batendo, né?
E já tinha lá uma equipe lá dentro, né, trabalhando lá. Daí me chamaram, falaram, olha, eu estava lá no culto, tinha ido até fazer a visita numa das nossas congregações. E daí, pastora, sobe lá e tal. Eu falei, tá, vamos deixar o pessoal, né, fazer o seu trabalho deles e tal. Aí passou um pouquinho, melhor a senhora subir lá. Aí eu subi. Aí já a coisa já Aí ficou eu cheguei, tá aí eu tenso. pensei, é sério, né? Aí eu cheguei lá e pensei, bom, aquilo que eu penso sempre, né? Falei, Senhor, será que é eu mesmo que o Senhor quer usar, né? Enfim, se for eu, o Senhor me dá discernimento, né? E comecei a falar assim com o Espírito Santo, seja comigo e tal. Peguei o óleo de unção do bolso e estampei bem tranquila e o negócio lá dentro quebrando, né? Pau quebrando. Pau quebrando, vai ser ali, tranquilo. Aí, quando eu ungi o portão, ele gritou lá dentro, lá, pronto, tá a veia poderosa. e eles riram muito, porque eles estavam no quarto, né? Então, como que ia saber, ia ver que estava chegando alguém, né? Aí, tudo bem, tranquilo, não falei, o poder está em quem está comigo, Sim. está em mim, eu não sou nada, né? Ungi ali e tal, entrei, e aí mandei embora, só que imediatamente o demônio voltou, né? Pensei, tem alguma coisa errada, né? Tá de sacanagem. Aí comecei a olhar na casa, tá? Olhava e nada, não descobri nada, né? Pensei, mas que coisa, e fui, daí cheguei na cozinha, senti umas garrafas de cerveja vazia. Pensei, eu acho que é por isso que o demônio disse que não vai embora, acho que ela andou tomando alguma coisa. E como ela era uma pessoa praticamente de linha de frente, né, na igreja e tal, só que ela tinha perdido o marido fazia pouco tempo, então eu levei para a área emocional, né? Eu fui falar com o filho, né? Daí ele falou, pastor, infelizmente, né, hoje aconteceu assim, eu acho que a mãe andou tomando e tal. Falei, não, então eu já sei por que ele está achando que tem legalidade aqui, né? Porque a Bíblia é muito clara, ela fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Sim. Né? Então tem que haver uma causa, senão não acontece, né? E aí, essa parte, cara do céu, até hoje eu penso, como é que eu fui tão juvenil assim? Aí entrei lá, né, no quarto, pá, e tava aquela coisa, e vai, não sai. Aí eu falei pro pessoal, dá um tempo aí. Aí cheguei, e ela tava deitada, né, na cama, assim, confortável, a pessoa, né? E daí eu cheguei e botei um joelho aqui e outro aqui, e pus a mão na cabeça e falei, sai em nome de Jesus. Ela ficou quieta. Eu falei, sai. Eu vi que não tinha saído, olhou pra mim, aquela característica do olho vermelho, esbugalhado, aquela coisa. Daí eu falei assim, eu já mandei sair em nome de Jesus. Daí ela começou, com licença. Ué? Aquele cara, com licença. Falei, peraí, cara, que história é essa, né? E eu fiquei assim, daí o pessoal assim que tava comigo ficou assim, sabe? Daí eu falei, eu tô mandando sair, em nome de Jesus. Daí ela falou, com licença. Daí eu fiquei quieta assim, pelo Espírito Santo, esse demônio tá tirando sarro. Tá zoando comigo, não pode. O cara tá falando comigo. Não é possível. Aí me veio claro assim, você tá prendendo ele. Nossa. Por isso, porque você chegou e eu fiz uma cela, na verdade, né? Prendi ele ali, porque na verdade eu não queria que a mulher se bater, né? Que fosse machucar o corpo dela, nem nada. E fiz aquilo. Aí eu, na hora, eu me liguei, tirei a perna, né? E tirei as mãos e falei, sai em nome de Jesus. Na hora. Na hora. Aí ficou, né? Mas eu saí de lá, mas o pessoal me tirava tanto Com sarro. licença. Além de ser poderosa, ainda fica prendendo o negócio. Nossa, eu com imagino licença, com o licença. saco que foi. Isso aí ficou... Não, até por aí, Tá por bom, né? histórias, assim, como a senhora falou, de às vezes acabar se batendo, se machucando. Tem muita gente que tem medo dessa área da libertação, que se preocupa, até mesmo no encontro, assim, tem muita gente que chega no sábado à noite lá, já se arrepia inteiro, já fica com medo. Assim, uma pergunta pessoal para a senhora. A senhora tem alguma dica, tem alguma coisa que a senhora faça sempre antes de começar uma libertação? Algum costume seu que a senhora sempre faz?
Eu tenho alguns, né? Bom, uma coisa que a gente tem que estar, assim, preparado espiritualmente. Uhum. Normalmente você tem que ter um jejum, Sim. né? A tua busca. Porque eu entendo o seguinte, sabe, Fred? Que a chave para a libertação é o Espírito Santo. Sim. Eu não vejo, assim, uma manifestação demoníaca. Eu entendo que quando um demônio vem à tona é porque o Espírito Santo agiu de tal maneira que fez ele sair do esconderijo. Sim. Entende? Então, é uma atuação do Espírito Santo. Por isso, não tem medo nenhum. Porque se o Espírito Santo botou ele para correr, vamos dizer, então ele vai se encarregar, né, de dar o discernimento de como a gente conduzir aquilo ali. Porque, veja bem, nós somos triunfos também, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Sim. Né? Só que o que está ali mais presente, digamos, mais visível, é o corpo, né? E como que nós, como corpo, nós vamos segurar um espírito? Não existe, não tem como. Tem como. Então, essa preparação que a gente tem que ter, eu vejo acima de tudo que é espiritual, pedir ao Senhor realmente que dê o discernimento, né? Eu sempre pergunto para o Espírito Santo se é eu que ele quer usar, porque a gente é só um vaso, né? De repente ele está precisando de um martelo e eu sou uma chave de fenda, não vai adiantar nada. Não adianta nada. É, não é? Uhum. Então, digamos, é como se isso daí fosse uma introdução para o negócio, né? E é algo meu, se funciona, se não funciona, eu não sei. Mas eu sempre que eu vou fazer uma libertação, uma oração de batalha, ou vou pregar, eu unjo a ponta da minha orelha. Parece que se eu não ungir, eu tô descoberta, cara. Tá faltando alguma coisa, sabe? Então, Senhor, abre os meus ouvidos, né? Nossa. Que a minha percepção espiritual seja aguçada, que eu possa ouvir a tua voz e eu vou ungindo minha orelha, a ponta da orelha, né? Então, isso é algo que, olha, eu não consigo, virou, digamos, um costume, né? E assim, a partir disso, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, porque não adianta. Não somos nós que vamos fazer, Sim. né? A gente pede os anjos, né? Porque sem a ministração dos anjos fica praticamente impossível fazer alguma coisa, né? E a partir disso, o Senhor conduz o negócio. É que normalmente é um tema que, assim, muitas pessoas elas têm medo, né, desse tema. Sim, chega você esse vê, momento, fica tenso. Sim, esses dias atrás ainda me deparei com uma colocação de uma pessoa que disse que pode haver, e pode haver uma retaliação, pode, mas eu volto a dizer que a maldição sem causa não encontra pouso. Deus, ele colocou na nossa mão a questão da libertação, né? Ele diz, curai os enfermos, né? Expulsai os demônios. Então, isso está na nossa mão. E é para todos, né? É para todo mundo, não é só para... Claro que você ter um ministério de libertação é diferente de você orar ali e expulsar o demônio, né? Porque isso daí é uma coisa que tá para todo mundo, né? Agora, realmente você entrar mais a fundo, estar sempre pronto para essa área, e já é algo mais específico. Mas igual assim, a pessoa se converteu, já dá para ir expulsando? Ah, se vier na mão, é na autoridade do nome de Jesus. Já né? era. É na autoridade do nome de Jesus, né? Porque assim, muitas pessoas elas ficam assim, me converti e tal. Não, mas vai demorar para chegar esse processo. Tem que passar um processo, tem que fazer... Porque, veja bem, quanto mais a pessoa conhecer a palavra, mais ela vai ser liberta, né? Sim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o expulsar um demônio, digamos assim, é o princípio de um processo, né? Vai que a pessoa se converteu, digamos, no mês passado, tá aí lendo a Bíblia, orando, sendo ministrado na sua célula, pelo seu líder e tal, tirando dúvidas e tal. De repente, vamos supor que ela chega num ambiente ou está em algum lugar e se depara com uma pessoa endemoniada. O que ela vai fazer? Ela vai ter que correr, chamar alguém, e se a pessoa for muito urgente a situação, né? Então, vai no poder do nome
nome de Jesus, Senhor, a obra é sua, Sim. né? Agora, se não for ela o martelo da vez, né? Deus vai providenciar outro, né? Porque a palavra também nos diz que o Senhor não se envergonha na frente dos demônios, né? Nós não fomos chamados para isso. Sim. Então, a gente tem que confiar. Fé e... Tem que ter fé. E no poder do nome de Jesus. Sem dúvida. Então, assim, a senhora diria que expulsar demônios seria um dom? Ou, tipo... Não, eu creio que expulsar o demônio é para todo mundo. É mais uma missão para todos. Que foi chamado, que conhece, né? Que segue a Cristo, enfim, para todo discípulo de Jesus Cristo, ele tem essa autoridade, né? De expulsar o demônio. Porque, é como eu falei, é para todo mundo, digamos, se a pessoa se depara com essa situação. Agora, se ela vai, por exemplo, foi chamada para fazer uma visita, vamos fazer essa colocação, e, fulano tá com problema, assim, parece que fica meio com uns ataques, uns negócios, às vezes a família nem sabe o que é. Primeiro, mesmo que seja a área de libertação, no meu caso, por exemplo, eu nunca vou sozinha, sabe? Porque a oração da gente, primeiro, tem que haver concordância, tem que ter alguém na mesma vibe que você, senão vai dar errado, cara. Vou contar uma experiência aqui nessa área, né? Num bairro lá em Namorama, onde a gente tinha congregação, então, uma noite lá, inclusive, esse casal, eles estiveram aqui e foram embora ontem ainda. Eles são pastores hoje, mas eram meus discípulos na época, né? E aí eles foram chamar que estava acontecendo um rapaz lá, estava destruindo a casa, não sei o que, aquele rolo todo. Aí eu cheguei, realmente, ele tinha quebrado já alguns vidros e aquela loucura dentro da casa. Tava aturando o pau. Tá, o negócio tava feio, tava quebrando tudo. Aí eu cheguei lá, só que eu cheguei e fui olhar pela janela, daí tinha uns rapazes lá ministrando, sabe? Até não tenho nem ideia que igreja que era, então, mas eu pensei, bom, então não vou entrar, né? Imagina. Aí falei pro meu discípulo, falei, não posso entrar aí, já tem gente ministrando. Pastor, mas os caras estão aqui faz horas, olha só como é que o rapaz tá, já tá machucado. E a família tá nervosa e tal, vamos entrar lá. Eu falei, então tá. Dei a volta por trás, né? Mas a casa tava assim, gente lá dentro. Lotada. Pensei, esse negócio não vai expulsar nunca, né? O povo tá aqui olhando, o demônio tá dando show, sabe? Jogava, o cara era franzino, assim, sabe? Um cara miudinho. E jogava os troços pra cá, arrastava a geladeira e não sei o que. E eu pensei, que circo, né? Ficam dando mole aí pra ele ficar se mostrando aí, cara. Isso tá errado. Mas fiquei na minha, né? Daí a esposa dele chegou e falou, pastora, a senhora precisava ministrar nele e tal, né? Daí eu falei, bom, se você tá falando, né? Primeira coisa, então você tira todo mundo aqui de dentro. Pede pro pessoal sair que a casa é sua, né? E me mostra um pouco, posso olhar? Pode olhar tudo que você quiser. E eu fui olhando, cara, nada. Aí eu pensei, puxa vida, alguma coisa tá errada, né? Onde é que esse demônio tá se firmando, né? Alguma coisa tem. Tem que ter aquilo que a gente chama de ponto firmado, né? Sim. Que é onde o bicho se gruda, né? E foi, aparentemente, assim, não encontrei nada, sabe? Aí ela foi falando, né? Até que chegou no pessoal que acho que já estava meio cansado, sabe? Acho que os piás já estavam meio... Aí eles, não, tudo bem, pastor, pode chegar aí e tal. Aí eu cheguei e sempre tranquila, né? E o bicho lá bufando. Pensei, Deus, como é que eu vou, né? Que o senhor quer aqui, né? Precisa libertar esse menino que ele deve estar arrebentado, que era um rapaz novo, sabe? E tal, daí eu falei pro rapaz que estava comigo, né? Pedi pro outro que estava ministrando, vim com ele e pôr o rapaz deitado no sofá. Mas quem disse que ele queria, né? Não parava, chefe? Não parava, quando ele chegava, ele foi. Eu falei, não, peraí, vamos fazer diferente. Aí pedi que os anjos chegassem, né? E amarrassem primeiro aquele demônio, tal. Daí os anjos chegaram, né? A gente eu costumo dar um tempinho, assim, chegou todo mundo. Pra chegar todos, pra descer todo mundo tranquilo. Agora que chega todo mundo, vamos começar. Brincadeira, muitas vezes é né? Eu não sei, mas enfim.
eles chegaram e começaram a ministrar, né? Amarraram, o cara ficou ali amarrado. Aí eu comecei a procurar nele, né? Daí eu vim com o óleo e ele já começou a berrar, porque os caras não estavam usando o óleo, né? E o óleo de unção é a representação do sangue de Jesus, né? Aí fui com o óleo em cima e ele tinha uma tatu aqui bem cabulosa, sabe? E daí eu descobri, o cara já, né? O cara tava sem camisa e tal. Eu fui olhando, digo, mas tá aqui. Achei o ponto firmado. Já. Aí passei a mão no óleo e taquei. Quando eu taquei, esse bicho berrava. Nossa. E foi embora. O ponto estava na tatuagem. O ponto estava na tatuagem. Então, assim, são experiências, né, que Deus dá e aquilo acontece na hora. Não é algo assim que você se prepara para aquilo. Então, a vida da gente tem que ser uma vida de constante preparação, né? Então, aí é mais assim, digamos, um ministério mesmo de libertação, né? Não é algo que só veio e você se deparou. E a gente vai... não vai à procura, não, mas é o negócio. O negócio procura. É o contrário. O negócio ficava achando. Não, eu imagino que tem muita gente que às vezes se depara, igual a senhora falou, tá num lugar, em algum momento lá e acaba manifestando. Eu creio que em muitas dessas ocasiões a senhora acabou sendo chamada, sendo convocada, né? Nossa, e até a gente até viaja assim pensando, porque deve ser muita história aí, porque não é um tipo, dois tipos, eu sei que tem muitos assim, que muitas maneiras, muitas formas de se manifestar, sei lá, até fico imaginando, deve ter muita história, cara, né? Tipo, deve ter uns demônios meio esquisitos, né? Tem, né? Nossa, tipo, sei lá. Tem muitos que a gente, lógico, tem teoria aí que tem mais demônios na Terra do que ser humano, né? E eu creio mesmo que tem muito mais, né? Agora, lógico que tem muito mais anjos que demônios. Né? Então vamos ficar calmos. Vamos ficar tranquilos. Estamos bem. Estamos debaixo da graça, né? Mas nós tivemos em Curitiba uma época que a gente começou um trabalho na nossa igreja que a gente chamava de Sexta-feira Forte. Olha. Só pelo nome já dá pra ver que, olha, era a sexta. Sextou. Só que o sextou, né? Vem a galera, até quero deixar um convite aí, cara, tá demais o negócio. Ó. Só. Tava lá hoje no CDA, só no manto. Glória. A gente só foi embora de lá. Só aqui, ó. Fala, Deus. Mas olha, foi show mesmo. Você é nosso convidado pra sexta que vem. Valeu? 6h30 da tarde, toda sexta. 6h30, toda sexta. Esperamos vocês lá. E a Sexta-feira Forte, na verdade, ela não foi criada na época pro pessoal da igreja. A intenção era justamente trazer os oprimidos pelo capeta, né? Aquele povo que estava ali realmente debaixo da prisão mesmo, né? Então nós tínhamos uma preparação, cara, que aquela preparação era massa. Nós éramos em 14, tinham casais, né? Mas tinham alguns avulsos também. alguns aleatórios. Né, Fredão? E essa galera, claro, a gente se preparou em pesquisas e tudo mais, né? Fizemos um treinamento, como eu falei, numa outra igreja nossa lá. E aí nós começamos esse trabalho, mas nós fizemos uma preparação primeiro no jejum, né? Na oração. E nós nos reuníamos durante a semana, a gente se reunia e fazia um período de oração juntos. E nós tínhamos um pano, a gente era muito doido, né? Era um negócio bem maluco. A gente tinha um pano branco enorme, né? E aquele pano ali, a gente orava sempre em cima dele e ungia o pano. Quando chegava o dia de lavar, aquele pano era toda uma preparação para lavar o pano e tal, né? Só nós que podíamos pegar. E a gente orava ali e tal, e a gente cria, cara, a gente tinha convicção que quando o demônio chegasse ali, ele ia cair, de algum jeito ele ia... Não ia ficar nada. Ia arrebentar.
Então a gente chegava bem mais cedo, né? Começava às 10 da noite, né? Um horário. Nossa, que horáriozinho bom. Imagina uma sexta-feira 13 igual hoje. Forte. Tava tranquilo. Tranquilo. E hoje nem é 13, né? Não. Que dia que é hoje? 16. Hoje é 16. Tá quase. 3 dias, tamo perto. É 3 sexta, dias. é sexta tá É perto. sexta. E a gente se preparava, assim, realmente de uma forma muito especial, né? Tínhamos uma vida de jejum bem puxada mesmo. E aí começou o trabalho e começou a encher de gente, sabe? O negócio foi lotando, foi indo. E nós, na verdade, para ir lá para frente, para a oração, era a equipe que escolhia quem ia. Então, quando o pastor, que era o missionário, que era o nosso líder, né? Sim. Ele começava a oração, o que a gente fazia? O pessoal fechava o olho e tal, mas a gente ia observando Já ia. as reações, né? Então, a Exato. gente ia observando as reações e a gente, né, pegava a pessoa e levava lá pra frente. Só que, realmente, quando chegava no pano branco, o negócio começava a Estourar, fervia vamos um de pouquinho. vez. começava. Santo do Santo. Olha, É. meu Deus do Quem já céu. pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos sabe como é que é o negócio. E olha, nós tivemos experiências assim impressionantes ali, sabe? Coisas assim realmente porque nós fazíamos um trabalho daí durante a semana de visitação para quem tinha as manifestações lá, né? Então depois Então já tinha todo nós pegávamos um trabalho junto. Sim. Daí eu, o Tarcísio e mais um casal, nós íamos na casa Que legal. das Visitava pessoas pra ver se para tava- visitar, fazer oração na casa, saber se a pessoa queria a libertação na casa e tal, né? E ali surgiram muitas histórias, tem Nossa. dezenas. Não dá pra... Mas olha, para vocês terem uma ideia como é que é essa questão da gente seguir, você falou, né, Fredão? Se tem uma forma, se eu tenho, digamos, não é um ritual, mas Um roteiro. Se eu tenho ali um croquis, um Um script, jeitinho teu ali. Esqueminha ali. É, um preparado. esqueminha ali preparado. um esqueminha. Então, na verdade, como eu falei, além da nossa preparação pessoal, da nossa busca do Espírito Santo, né, o discernimento dos Espíritos, a gente tem que ter, digamos assim, saber que o mundo espiritual é organizado. Cara, o mundo espiritual é muito organizado, né? E a gente, depois que se converte, muitas vezes acha que o negócio é levado nas coxas, mas não é não. Não. Não é não. É muito sério, né? Então, nós tínhamos, eu tinha assim, então eu chegava na casa da pessoa, ia fazer a oração, ia conversando, melhor dizendo, né? Daí, na hora de começar a oração, perguntava, né, se a pessoa, não, eu quero, tal, então vamos orar por você. Mas eu pedia, né, que os anjos viessem, se acampassem na porta tal, na frente, né? Toda uma estratégia Fechasse de o batalha. portão, né? Que estivesse conosco ali, para o que nós precisássemos, que a gente tivesse discernimento, isso, aquilo e tal. E impedisse os demônios de sair da sala. Agora vocês vão ficar aprisionados, todos vão ficar aqui aprisionados. Não vai sair ninguém, até eu mandar. E eles ficavam. Eu nunca vi, porque é algo que Deus sabe que... Porque a visão aberta, ela é muito delicada. E para demônio, não é como... Deus não permite que a pessoa fique... Imagina, a pessoa vira doideira, Não, cara. Nossa, pra mim Né? ficar E a louco. Não, que é isso. Então, mas a gente percebe claramente. Nossa, é muito claro, né? E aí, quando foi um dia lá, tinha uma visita marcada, e essa senhora, ela era bem aprisionada mesmo, era uma judiação, assim. Aí, o Tarcísio foi com esse casal fazer a visita, naquela tranquilidade do pastor, né? Naquela calma, Pianinho, aquela tal, semana. né? Tranquilo. Falei, amor, então a Tita tava doente, né? E era novinha, bem novinha. Daí eu falei, ela tá com febre e tal, e eu vou ficar aí. Tá, beleza. Mas, faz bem do jeito que eu faço, tal. Não, tranquilo. Ó, o roteiro tá aqui, ó. Acompanha aqui, ó. E ele foi, né? Foi lá com o casal que hoje também são pastores, né? Na época não eram ainda. Foi lá.
E daí ela deu remedinho, febre baixou e tal, e ela ficou ali deitada, eu deitei ela na minha cama, né? E fiquei sentada ali, lendo, do lado dela. E aí foi, eu pensando, nossa, tá lá, né? Tá lá na irmã lá, né? E passou um tempo. De repente, a Tiane acordou aos berros, sabe? E daí eu fui e medi a febre, tava queimando de febre, e começou a minha perna, e eu abri, tirei assim a coberta, as perninhas dela estavam inchadas. Nossa. Meu Deus. E ela gritando. Na hora, eu pensei, Já. Tarcísio não segurou os demônios dentro da sala? Já deixei escapar. Mas na hora, eu fui em cima das perninhas dela, assim, segurei. E falei, agora você vai voltar lá pro corpo da dona fulana, da onde você saiu. Quem mandou você entrar aqui? Volta já, em nome de Jesus. Quando eu fiz assim, Na hora. Nossa. febre, acabou. Dei uma olhada, era 9 e pouquinho. Pensei, mas não é possível. Aí ele me paga. De marcar, né? Ah, não. Tranquilo, em casa ele deixou. Pastor Tarcísio. Como assim? Como assim? Aí ele chegou em casa, tranquilo. Como é que foi lá, amor? Falou, foi tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, foi top. Ela, né, graças e eu sabia, lógico, Sim. né, o poder de Deus está na vida dele. Mas sabe, algumas coisinhas que às vezes escapam. Talvez isso até tenha acontecido, não porque tem que ser assim, mas porque eu fazia assim. Sim. Aí o capeta disse, tá, ela falou que é pra fazer, ele não fez, então deixa comigo, né? Ele quis Então aproveitar. né, são pequenas coisas, né? Mas o nosso Deus, ele é muito cuidadoso com a nossa vida, né? Então foi um negócio assim que marcou bastante. E dali também nós passamos a atender uma senhora que tinha um filho. Olha, uma das possessões mais terríveis que eu já vi era daquele rapaz. Ele levava cachorro morto para dentro de casa, pro quarto dele. Ficava lá 2, 3 dias. Ele trazia ossos, saco de ossos do cemitério. Aí um dia ele trouxe, não se sabe de onde que ele tirou, um balde assim com fezes e passou com aquelas brochas grandes assim de pintura. Ele passou nas paredes da casa. Nossa. Então o negócio era Tava terrível. sinistro o negócio. Um dia ele foi levado para um hospital que tem lá, acho que é em Pinhais, que tem um hospital psiquiátrico. E a mãe dele conta que deixou ele lá. Quando ela chegou em casa, vieram acho que de ônibus, de táxi, quando ela chegou em casa ele estava lá. Ele veio, segundo ele veio correndo sem roupa. Meu Deus. Agora, como que esse cara... E o quarto dele, a casa dele era uma casa assim normal. Mas o quarto dele não tinha nada. Tinha tipo um estradozinho assim e só coisa da velha. Não tinha nada ali. Roupa parada velha, assim, sabe, umas coisas. E um quadro na parede, assim, bem cabulosinho. E ele era mais novo? Ele acho que estava na época com uns 19 anos. Nossa. Mas um cara assim, um negão muito grandão, assim, sabe? Um cara cheio de vida, né? Um cara... E aí a mãe dele chamou a gente, né? Ela começou a ir lá e nos chamou para ir visitar. Daí fui eu, o Tarcísio e o nosso líder na época, né? Aí nós chegamos e ele estava lá no quarto e tal, e chegou o irmão dele. Foi uma experiência assim bem incrível também aquela noite. Chegou o irmão dele e estava bêbado. O cara estava bêbado. Aí fomos orar por ele. Né? A gente foi conversar, eu não lembro o nome dele, do outro cara eu lembro, mas não vou citar aqui depois, né? Não vem ao caso. E aí a gente começou a orar e tal, daí o nosso líder falou, pode orar, pastor. Aí eu fui orar por ele. Quando eu fui orar, daí eu pensei, puxa, mas como é que eu vou orar por demônio, né? Se ele tá bêbado, ele não vai entender, né? Daí eu falei o negócio seguinte, eu quero orar pelo fulano, não pelo Zé Pilintra, vai saindo aí, que daí eu vou orar por ele. E o cara ficou são. Na hora. Caraca. Diante de Deus, o cara ficou são. Daí a gente orou, ele sentou, passou a conversar e tal, beleza. Aquela noite a gente não conseguiu orar pelo irmão dele. Aí nós voltamos novamente, né?
E foi uma experiência, assim, nossa, ímpar. Muito, não sei, acho que é Deus que dá na hora aquela loucura, assim, né? Que se diz assim, não, eu vou, cara. Hoje eu não sei não. Mas a gente vai, se for preciso a gente vai de novo. Mas foi assim, a gente chegou lá e tal, e o nosso líder já tinha falado, ó, eu tenho que buscar minha esposa, né? Que ela vai sair do serviço lá no shopping tal hora. Eu falei, não, beleza. Ele disse, mas daí eu vou e já volto, qualquer coisa já volto pegar vocês. Tá, Tranquilo. Aí a gente ficou ali. E aí ele veio e tal. Não, ele continuou lá, ele estava no fundo da casa. Assim que o nosso líder saiu, né, ele foi e mandou chamar, mas ele queria falar só comigo. Daí o Tarcísio ficou meio preocupado, né? Sim. Daí eu falei, não, tranquilo, eu vou lá. E ele permaneceu na sala, né, com a mãe do rapaz, a mãe dele me levou até a cozinha. Ele estava sentado numa mesa grande assim, não tão bonito quanto essa, mas uma mesa. Então agora aí, ó, Ah, galera. Produção aí. Produção, muito obrigado. Show de bola. E aí eu cheguei lá e tal, beleza. Comecei, olhei primeiro, né? Digo, deixa eu ver se não tem garrafa, faca. Já deu aquela conferida, né? Mas literalmente eu dei uma olhada assim, sabe? Eu falei, sei lá, né? Vai Cara. que... Vai saber. E eles sentaram assim, na mesa. Na cadeira, né? Em frente à mesa. Aí cheguei, sentei. Cheguei, fiquei assim, ele falou, por favor, pode sentar. Ah, educado. Mas é extremamente educado. Nenhum demônio fala errado, nenhum demônio fala... Eu não pediu licença. Com licença. De licença. Sentei na frente dele e tal, né? E aí ele falou, ele começou aquela conversa meio de afronta. Só que ele ficava no corpo do rapaz uns 30, 40 segundos, não mais que isso. Sabe? Então ele começou a falar. Eu perguntei, né? Eu disse, por que você quer falar comigo? Né? Tá aí o meu marido, né? O líder que... Ele disse, não, é que você tem algo diferente, eu preciso falar com você. Daí eu disse, tudo bem, tô aqui. Daí ele disse, você sabe que tem muitos aqui, né? Eu falei, mas você sabe quantos estão aqui comigo, né? Nossa, Você já, tá vendo? já meteu a... E pô, daí ele saía. Quando ele saía, eu percebia na hora, né? Porque daí o rapaz ficava, enfim, falava o nome do cara e falava, olha, Jesus te ama, cara. Você tem que sair dessa vida, você veja quantos meninos tem aqui nessa rua para você ser exemplo. Daí ele ficava meio assim, daí voltava. Quando voltava, ele se ajeitava na cadeira. E a voz mudava, segundo o Tarcísio, qualquer hora eu converso com eles sobre isso. Ele disse que a voz mudava completamente. Assim, a entonação, o português do cara era irreparável. Nossa. E aí ele começou a conversar, ele foi conversando. Daí ele falou assim, ele tocou, eu não lembro bem agora como é que ele tocou na questão da crucificação. Daí eu falei, pois é, mas você foi vencido lá, você lembra? Que é 10 mil anos atrás? Não, não é 10 mil. Foi quando Jesus foi até aquela cruz e foi vencido lá. O que você está querendo agora? E aí eu meio que afrontava, ele saía. Daí ele voltava novamente. Daí ele falou, por gentileza, você pode me seguir? Eu falei, pois não. Aí ele levantou bem devagar e foi até o quarto do rapaz. Quando ele chegou no quarto, e quando eu fui seguindo Jesus. Eu já não aguentava mais nem comigo, né? Já bem junto, bem junto. E entrei. Quando eu entrei, ele falou, por gentileza, pegue aquele livro. Só que daí ele falava lento, eu não sei se o rapaz que estava, né, com dificuldade de aguentar, né, a possessão. Sim. Eu peguei um livro, era um livro muito velho, de geografia. E esse livro, ele não tinha capa, eu só vi que era um livro de geografia quando eu peguei mesmo. E tinha uma fita vermelha, um laço grande assim, amarrado no livro. Aí eu peguei o livro e ele virou as costas e voltou para a mesa. Eu fui atrás. Aí eu cheguei na mesa e ele falou, desamar.
Eu desamarrei. Abra, por gentileza. Eu abri. Quando eu abri, falava sobre territórios. Daí eu fui e falei, o que você quer me dizer? Que você age por territórios? E daí ele saiu. Eu falei, não, volta aqui, eu preciso falar com você, eu preciso saber. Ele voltou, mas ele não conseguia mais falar. Daí eu falei, mas me mostre, é isso que você quer dizer? Que você age por territórios. Daí ele só fez assim com a cabeça. Cara. Daí não voltou mais. E o meu erro foi não perguntar quem era ele, né? Quem era? Realmente. Né? Porque essa conversa, ela foi uma conversa longa, que quando eu saí dali, daí eu orei com o rapaz, conversei com ele, né? Falei do que tinha acontecido, se ele tinha consciência disso, que ele precisava ser liberto, que ele estava acabando com a vida dos pais, da mãe, né? E tal, e ele teve a consciência de tudo, eu orei por ele, só que quando eu saí, que eu cheguei no carro, aí eu já não governava nada no meu corpo, eu tremia assim, dos pés, mas eu acho que daí o medo veio à tona, a questão da guerra, do embate espiritual, né? Foi algo assim, uma experiência, eu não gostaria de ter de novo, não. Nossa, mas imagina só. Essa foi... Não, porque a gente vê pelos encontros, tem muita gente, muitas vezes a gente vai orar, ou pessoas olham e vêm contar pra gente depois que sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Imagina numa situação dessa, que eu creio que não foi tipo 5, 10 minutos, foi uma conversa, Foi uma né? conversa extensa. Deve ter um peso muito Com educação, grande. né? Porra, Uma irmão. conversa com muita educação. Gente, que português é aquele? Um negócio... Vai achando que é. Viu? Nossa, mas é cada história que Tem muita a história. gente fica... Nós também, né? Vários lugares, passaram por várias cidades, então... Em várias cidades e na verdade, assim, quanto mais, eu creio assim, que quanto mais você busca a presença do Espírito Santo, a intimidade com Ele, a comunhão com Ele conduz você por onde Ele deseja, né? Teve uma época lá em Umuarama, já meio próximo da gente vir embora, né? Foi no começo, acho que de 2007. Então, meu filho estava na Inglaterra, estava morando lá. E nós tínhamos um trabalho na igreja no domingo de manhã, que era a manhã com o Espírito Santo, né? Então, a gente não era culto nem nada, né? A gente chegava lá e fazia mais ou menos o que, né? Isso é cada nome, né? Só que era uns nomes Espírito meio, Santo, né? Sexta-feira Forte. Era uns Nossa, nomes cada com nome. impacto, né? Não, começa por Era os O nomes nome já proféticos, batia, assim. E a já. gente chegava ali e realmente era uma busca, né? Uma busca tremenda, Deus fazia. Porque pra gente poder ir pra cima, principalmente dos jovens, a gente é muito jovem na igreja, né? Então você tem que buscar. Sim. Tá? E a gente ali naquela busca e tal, e eu tinha um lugarzinho lá no altar que eu gostava de ir, que era assim, atrás da bateria, sabe? Então eu chegava ali, né? Deitava ali, de bruço ali, e ali Ficava. rolava altos papos, né? E aquele dia eu cheguei lá e daí começou a vir meu filho assim na mente, sabe? E veio assim muito claro, ó, você tem que orar por ele, porque esse demônio vai atacar ele. Você tem que orar. E eu comecei a orar e conforme eu fui orando, eu fui me angustiando, cara, fiquei desesperada. Mãe, né? Sim. Aí eu disse, não, Senhor, eu não posso estar angustiada porque a tua palavra diz para não estar. Então eu vou confiar, né? Mas por via das dúvidas, cheguei em casa e ligar para ele. Aí, Só sabe, por garantir. uma Só questão- pra garantir, só pra só pra ter a certeza. Aí cheguei em casa, tal, tentei ligar, não deu aquela hora, daí até falei pro Tarcísio Lemor, tem que ligar pra ele, né, e tal. Eu tive uma sensação assim, mas foi muito claro. Daí ele sabe, né, que eu sou meio... Já, né? Sou meio doidinha, né? Daí ele falou, não, tudo bem, vamos ligar e tal. Mas aí passou um tempo ali, fizemos almoço, almoçamos e tal. Daí ele falou, então vamos ligar pra ele, né? Aí já era quase meio da tarde, né? Daí eu liguei pra ele, cara do céu, ele tava muito mal. Ele tremia, não falava coisa com coisa, sabe? Disse que tava muito escuro, que tava muito frio, que tava não sei o quê.
E eu pensei, pô, meu filho, né, nunca, pelo menos aqui no Brasil, tal, nunca usou nada, nenhum tipo de substância, não, imagina se lá ele vai, né? E comecei a querer saber o que aconteceu, como é que ele estava, ele não sabia onde ele estava. Não sabia explicar direito. Eu pensei, meu Deus do céu, mas o que está Alguma coisa errada. acontecendo? Aí caiu a ligação. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu naquela caída de ligação. Naquele Né? momento. Acabou, caiu a ligação, não conseguia mais falar, e daí, meu Deus, daí todo mundo começou a chorar na sala, né? Se desesperou, imagina ele lá do outro lado do mundo lá, e a gente, né? Todo mundo aqui Isso aí vai fazer o quê? há 13 anos atrás, 14, Nossa, então... era complicado o negócio. E a gente começou naquele choro, e o Tarcísio orando, e a Thaís, Tiane, e a gente clamando, tal e tal. De repente eu falei, gente, eu sou meio doida. Vou pra lá, mas... Me deu um estalo. Eu pensei, puxa vida, esses dias ainda eu li a experiência de um pastor lá que ele começou a pedir, clamar um negócio lá que tinha acontecido na vida dele. Deus falou para ele ir para a palavra para ver quem era o ladrão. Deus disse, eu não tirei nada de você, eu não tirei nada de ninguém. Mas o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir, né? Eu pensei na hora, peraí, mas Deus não tem nada com isso. Ele me avisou de manhã que tinha demônio atacando meu filho, e então nós vamos tomar uma providência agora. Falei, parem agora, para, ninguém chora, ninguém ora, peraí, venham aqui junto de mim, venham aqui agora. E o Tarcísio pensou, pronto, deu um estalo. Agora... Começou. Começou o negócio. Falei, chega aqui. Falei, Satanás, é com você agora. Não quero conversa, eu quero o chefe. Nossa. Eu não sei quem está agindo lá, porque de manhã foi revelado esse na minha cabeça. Mas eu quero o chefe que está comandando tudo isso agora aqui. Cruzei o braço e fiquei esperando. Caraca. Esperei um tempo, disse Jesus amado. Meu Deus. E agora, será? Esperei e tal. Falei, chegou. Falei, o negócio é o seguinte. Hoje é domingo. Eu não tenho um centavo para trazer meu filho de volta. Mas quem vai trazer ele é você. Porque você está tentando roubar a vida dele lá e você vai preparar os recursos agora. O teu prazo máximo é quinta-feira. Quinta-feira eu vou lá em Londrina buscar o meu filho. Em nome de Jesus, amém. Pode sair. Vai pro lugar de onde você veio. E daí ainda falei assim, tira todos, ó. Todos os demônios que você colocou, que você comandou para tentar tirar a vida deles, você vai mandar sair agora. Vá tirando todos eles. Manda eles pegarem tudo que eles levaram de bagagem na vida dele e sai agora. Em nome de Jesus, amém. E acabou. Isso deveria ser o quê? Próximas 5 horas eu tinha culto 6h30. Nossa. Eu era pastora da igreja, eu que não ia deixar a minha igreja sem culto. Capaz. Thaís dirigia louvor e tudo mais, né? Era líder dos jovens. Eu falei, não, peraí. Então nós vamos botar a ordem na casa agora. E o Tarcísio tinha que ir, ele estava numa empresa nova, ele ia para Londrina para o treinamento. E agora, eu falei, agora nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Eu terminado de preparar a palavra, peguei a Bíblia. A Thaís veio de lá e disse, mãe, a gente esqueceu Tem uma sobrinha que mora em Londres, já faz vários anos, é cidadã inglesa e tudo mais. Esquecendo da fulana, mãe. Como é que... Quem sabe ela pode dar um jeito de ver, porque a gente tentava ligar, nunca mais conseguimos ligar para ele. Não conseguia mais falar com Não. ele. Aí a gente... Pensei, é verdade, eu vou ligar pro meu irmão. Vou até pedir para ela, liga lá pro teu tio, né? Meu irmão mora bem longe daqui. Ligou para ele, pegou o número da minha sobrinha. Daí eu falei, agora eu vou ligar para ela. Falei, ó, fulano, o negócio é o seguinte, eu acho que o Thiago não tá muito bem. E ele mora em Birmingham. Você, como é que fica aí de Londres? Ela disse, tia, é meio longe. Como já tá tarde da noite aqui, eu não vou conseguir ir lá hoje, mas eu vou amanhã cedinho. Eu falei, beleza, tranquilo. Continuei ali, eu dizia, Jesus. Mas eu não dava o braço torcido, eu tava ali toda... Mas ali por dentro já tava... Confiante. Daí eu pensei, eu digo, mas tinha um rapaz da igreja que estava morando lá, mas a gente não tem a dimensão dos lugares, né? Sim. Aí eu liguei para a mãe dele ligou para ele. Ele me retornou a ligação e falou, pastor, eu estou muito longe, estou a 5 horas dele. Mas é o seguinte, tem um rapaz que morava comigo aqui há 15 dias atrás, ele foi embora trabalhar no mesmo lugar que o Thiago trabalha.
Nossa. Eu vou pedir para ele ir lá ver como é que ele está. Fique tranquilo. E outra coisa, a senhora quer que eu mande o dinheiro das passagens? Eu tenho aqui. Nossa. Eu falei, mas eu não pedi nada. Daí eu falei, não, eu aceito, porque realmente eu não tenho como. Ele disse, não, sai tantos euros, e daí eu faço como? Daí eu falei, eu vou ver com a minha sobrinha, qualquer coisa se deposita, né, pra ela, tal e tal, e foi isso que aconteceu. Depositou, ela se encarregou da compra da passagem e foi no outro dia cedo ver ele. Diz que ele estava, e realmente, ele estava completamente desnutrido, ele ficou muito doente, e eu acho que ele desmaiou ali, que ele não lembra o que aconteceu, ele não lembra. Daí ela falou pra mim, diz, olha, realmente ele não pode ficar mais aqui. E só que pena que eu não consegui passagem para amanhã, eu só consegui passagem para quarta-feira. Eu fiz as contas. Já deu aquela contadinha? O quê? Quinta-feira eu pego ele em Londrina. Beleza, não, tranquilo. E daí ela falou, né, a conexão, acho que era em Paris, daí Paris-São Paulo, e São Paulo, Londrina. Ainda deu um rolê. Porque não tinha para Curitiba, era para Londrina. Eu pra falei Londrina. para ele que eu ia pegar ele em Londrina. Aí, beleza. Quando foi na hora, e ela comprou, né, pela internet, tal, tal. Quando chegou na hora lá, não tava o nome dele nas reservas. Ela foi embarcar ele, não tinha nada. Nossa. Daí ela disse, mas como? Tá aqui no meu cartão, ó, e tal, entrou aqui e tal. E graças a Deus que ela, né, mora lá, fluente, né? Entrou lá na conversa e tal, conseguiu. O cara disse, não, eu realmente por aqui, pelo teu e-mail, tudo, a gente tem que liberar. Liberaram as passagens quando foi na quinta-feira, 11 horas da manhã, eu tava pegando ele lá em Londrina. Uhul, pra glória de Cara, Deus. que legal. Imagina. Porra. Deus é fiel e ele nos dá as estratégias, né? Pode parecer uma loucura. E é uma loucura, sabe? Contando Racionalmente- assim, racionalmente. racionalmente, a gente olha e fala, meu Deus, é uma loucura. Mas se você for olhar ponto a ponto, é isso mesmo, né? Tudo nos conformes dos planos de Porque Deus. quem rouba é que tem que devolver. Sim. Né? Se ele estava armando, ele foi por aí. Nossa, mas imagine, lá em Londres. Cara. E isso 3 anos atrás ela passou. É, Nossa. 13 anos atrás, tipo. 13 anos atrás. Era Não é agora mandar um Não é igual WhatsApp. agora, vou mandar um WhatsApp pra agora ele o aqui, negócio peraí. é, né? Não, querendo ou não, ficou um pouquinho mais. Um pouquinho não, Não, muito, ficou né? Não, ficou muito, Muito, eu acho. né? Assim. Muito Quero falar mais com o cara do fácil, Japão. muito. Dá uma ligadinha no Dá uma WhatsApp. ligadinha. Pô, cara. É diferente. A comunicação, tá? Nossa, É mas totalmente diferente. é cada história assim que. São experiências, né? Que Experiência. Deus vai nos dando, né? Hoje em dia, qualquer situação dá pra. Sim, você resolve facilmente. Né? Naquele tempo, teve telefone fixo, aquele negócio todo, né? Imagine, agora hoje em dia não, liga o vídeo aí, vamos orar. Hoje, Faz uma hoje chamada chamada de vídeo, faz uma videochamada de Zoom. Vai, coloca tua mão na cabeça e fica orar agora. Até mesmo pela célula, né? Olha lá. Até mesmo na na célula. célula, Agora, né? por exemplo, com a pandemia, complicou muito pra gente fazer célula presencial, enfim. Pega o celularzinho, abre lá, baixa o aplicativo, pronto. Nossa. Pronto, deu estoque. Delivery. Delivery, né? Delivery. Libertação por delivery. Pronto, Imagina. aí ó. Pronto, você passa. Aí liberta, o nome do O aplicativo. negócio é o seguinte, passa o óleo de unção aí, bota a mão e vamos lá. Vamos orar, vai. Faz aqueles passo a passo, assim, né? Pegue o óleo. Passo 1, pegue o óleo. Passo 2, sente no seu sofá. Passo 3, liga a câmera de frente. Sente, porque de repente o negócio pode complicar. Forte. É sexta-feira forte. Sexta-feira forte. Ô, que... Nossa, professor, mas é Deus. Cara, É Deus, Deus. gente. Não Tudo tem isso como. a gente fala, mas veja bem, mais do que nunca, a gente percebe que quanto mais você se coloca, né, na disponibilidade para o Senhor, né, eu gosto muito daquela ilustração que diz que nós somos realmente só um bambu, né? E o bambu, para ele irrigar melhor o jardim, é melhor que você rache ele no meio, faz uma canaletazinha nele, né? Então daí não fica nem forma, né? Perde até o formato, né? Pega, racha ele no meio, limpa bem, tira bem aqueles negocinhos dos nozinhos, né? Que fica ali e tal, deixa ele bem desobstruído e liga lá e, né, a mangueira e ele vai irrigar o jardim tranquilo. Então se a gente se colocar diante de Deus dessa maneira, né?
com essa disponibilidade, com essa dependência. Não que a gente seja melhor que ninguém, eu acho que mais do que nunca a gente tem que buscar a humildade, a dependência, porque imagina só se numa dessa, você entra numa batalha dessa assim, e Deus diz assim, mas quem disse que era você que eu ia usar hoje, cara? Não era você que queria usar. Não é você não, você tá muito se achando aí, o gás da Coca. Falando nisso, a Coca tava boa, viu? Tava, Aí, tava ó, sem, mais um golinho pra pastor. não tava sem gás, Pega mais não, um tava golinho, Pega um bem. golinho pra pastor aí. Então, de por favor. repente, cara, você acha que você é o gás da Coca, né? Sim. E não é sempre que também Deus usa como Ele quer, do jeito que Ele quer. E na verdade a gente tem que colocar na cabeça, né? Não é a gente. Não, jamais. É Deus. Principalmente numa situação assim, porque se a gente pensa que o diabo não tem poder, ele tem poder. Ele tem poder, só que lógico, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Ou seja, o que está no mundo, ele também tem uma dimensão. Sim. Porque, né, esse maior é o que está em nós, quer dizer que o outro também tem um tamanho. Só que o nosso, Só que que nós está não tem nem conosco, como comparar, né? Puxa. né? É realmente o Criador, né? Sim. Então faz toda a diferença, né? Isso E é uma área que realmente, né? Muitas pessoas têm dúvida, medo, outras têm coragem até demais. Né, acha que é qualquer coisa. Vê manifestação de não, vou lá. Relaxa. É o caça-demônio, né? Pai tá aqui. Caça-demônio, relaxa, estamos aqui, vamos atrás. Nossa, tem... Não, mas tem... e na verdade, muitas vezes isso aí pode não dar certo, né? Sim. Tem que ter muito discernimento das coisas. Tem que ter, discernimento. a gente precisa buscar, pedir pro Senhor o coração mais dependente, mais humilde, porque o nosso coração, ele tem a tendência de ser se achão mesmo, né? Sempre. Soltudão, né? Sim. Então a gente tem que cuidar disso. Né? Sou poderosa. 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 Então nessa hora você tem que dizer, tá repreendido. Só nada. E às vezes acaba até se tornando alguma brecha, acaba se tornando alguma... Sem dúvida, né? Se a gente não cuidar. Porque aí vem a tentação, né? Uhum. De dizer, não, mas imagina, você já orou tanto, você orou ontem um monte, porque vai orar hoje de novo outro tanto, né? Sim. Que mania de ficar orando. Que mania. Que pra vício em né? ficar orando. Mas é isso, gente. É Então, um tema muito, né? Assim, digamos, muito abrangente e muito misterioso até. Uhum. Porque se a gente, claro, eu sempre penso nisso, né? Que conforme você vai lendo, você vai entrando, tem a área da alta, isso aí que a gente comentou é sobre libertação pessoal, não Sim. Tem a questão da libertação de territórios, daí entra, né, numa parte já diferenciada, a questão de cidades, que a gente também trabalhou bastante. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, se a senhora sentiu alguma diferença, por exemplo, de Umuarama para Curitiba, para Telêmaco, É nessa área. totalmente diferente, né? Em cada lugar que você vai, que a gente vai, a gente percebe que tem um principado local, né? Que daí as incidências são bem maiores na área que age aquele principado, né? Sim. Então a gente sente a diferença. Tipo, drogas, criminalidade, nessa questão. Nossa, Sem dúvida. muito- né? Se for colocar mesmo, é uma área assim que Cara, É muito. vasta. muito vasta. Porque Desculpe. Não, pode falar, pastor, perdão. Ontem a gente estava lembrando, né, com esse casal de um ato profético que a gente fez. Nós fazemos muitos atos proféticos, né, lá em Umuarama. E especificamente assim, a gente crê que foi um divisor de águas, né, na nossa vida. E eu creio na vida da cidade também, né, porque não eram um ou dois, era povo que orava, que clamava, que buscava, né. E nós fizemos um batistaca lá. Então a gente preparou um pessoal, eu preparei um pessoal, meu pessoal de libertação, de intercessão, né, e tal. E nós preparamos um líquido lá, que na verdade, porque era um líquido? Porque eu misturei o azeite, né, o óleo da unção, o leite, o mel,
e o vinho, né? Para remir realmente a terra, né? A terra que emana leite e mel, né? O símbolo da alegria e o óleo para vinho, fechando a Assunção. E nós deixamos ali, pedi para um amigo lá, ele fez 7 estacas compridas assim e perfurou, fez 7 perfurações, né? E aí nós deixamos 21 dias ali dentro daquele preparo, né? E orando, lógico, buscando, se consagrando. E no final disso eu coloquei 7 versículos de remissão da terra enroladinhos dentro daquilo e colamos, né? Colocamos nos buraquinhos da madeira, né? E daí nós fomos para as entradas da cidade, né? Então, em cada entrada, a gente bateu uma estaca, né? Foi feito realmente um baita de um buraco, tá? E lá nós enterramos as estacas para que realmente fosse remida aquela terra, né? Uma terra bem complicada, uma cidade bonita, mas assim, nessa área é uma cidade bem fechada, né? Nós cremos que Deus Amém. tem feito algo novo ali, né? Sim. Mas foi um ato profético muito louco. Nossa, que ato, né? Caraca, nossa. Foi bem legal. Uma experiência bem interessante. Para fazer umas estaquinhas aí pra não. Eu preparo as estacas já. Pessoal, produção, pode preparar as estacas hoje. Não, mas é muito interessante. Cara, é uma área muito legal, cara. É muito legal. Assim, ao mesmo tempo que é legal. Legal, é né? sério. Legal. Sim. Legal, mas é sério. É algo. Eu lembro não sei quanto tempo faz, não vou lembrar, mas quando o pastor Hernani veio aqui, naqueles 3 dias, nossa, cara, eu achava fantástico. Faz um ano. Mas eu não sei, cara, vai que falta ruim de cabeça. Cara, eu achava Sabe muito aquele legal. tempo? Aquele tempo lá atrás, tipo, um ano. época lá. Cara, eu acho. A pandemia já vai fazer 2 anos quase. Então, Caraca. É um, cara? Há um ano. Mas, cara, eu achava tão legal porque, assim, querendo ou não, tinha toda uma preparação, isso eu creio que da parte dele também. Sim. Mas eu falo da nossa porque é o que a gente vivia, né? Era o que a gente estava presente. É outro nível. É outro assim, nível. É fantástico. É igual assim, antigamente quando existia o culto de campanha de libertação. Porra! Tinha as campanhas normais. As campanhas normais, digamos, exemplo, 10 pessoas. Culto de libertação, 150. Sempre. Cara, porque é uma área que chama atenção também. Chama Chama muita atenção. E também muitas pessoas precisam ser libertas. Muitas pessoas precisam ser libertas. E tem também aqueles demônios que fazem a campanha, né? Isso. Vem do primeiro até o último Do dia. primeiro até o último dia. Pra aprender, né? Já são educados. Já sou educado, imagina aprendendo então. Com licença, gostaria de aprender um pouquinho mais. Gente, mas a gente brinca um pouquinho. É um cursinho, né? Cursinho. Intensivo. Mas realmente, né? E eles voltam porque quando se expulsa ali, se não tiver realmente um comprometimento da pessoa, né? Então, o confessar Jesus Cristo e partir para uma mudança é fundamental, sabe? Tem que realmente Porque não adianta ter na vida só- da pessoa, senão acaba Sim. fazendo a campanha junto com o capeta. Com a né? amiguinha. É. Tô de boa com essas amizades. Tô Eu não quero tranquilaço. essas amizades, acho. Tô tranquilo. Esse não. Não, mas... Nossa, mas libertação é muito sério. É um assunto muito sério. E muito abrangente. A gente poderia ficar aqui Porra, ó. uns 3 dias Sim. falando. Ainda mais com a bagagem. A bagagem que a pastora Falou tem bastante. também, né? A poderosa. A poderosa. Ainda mais que a poderosa, não adianta. Esquece. Esquece. Mas é Deus, né, usando e também tem a questão da idade, né? Quantos anos? Tem uma caminhada já. Tem uma caminhadinha, né? Caminhadinha de alguns aninhos. Mas as experiências Deus vai proporcionando e é interessante também a gente buscar conhecer mais, né? E buscar ver as experiências também que as outras pessoas Estudar tiveram mais. e aprender com Cristo acima de tudo. É. Né? Aprender com Jesus. Amém, né? Amém. Amém, Papo né, muito, galera? muito Cara, um bom, papo muito interessante. Se a gente Não dá nem pudesse- vontade de acabar. Se a gente puder, ficava mais, porque Dá a gente
Tem o nosso porque eu tenho câmera ali dormir que tá também, aqui, né, ó. cara? É. Vocês não acham? A gente além disso, a gente Além também disso, eu já tenho é, que dormir. tem já é tarde, a gente tem que dar uma Já é dormidinha. tarde, né? Já é horário da gente tá pra A casa. produção aí já tá abrindo Produção a tá boca, cansada. tá cansada. Nosso câmera tá falando que O nosso tá câmera já tá acabando. cortando. Já tá Não, cortando é nosso assim mesmo, barato. né? É por Isso aí, mesmo, né? por aí, acontece. Não, mas... Mas, professora, agradecer sua presença. Agradecer pelo ensinamento. Acho que Sim, foi uma principal, aula pra gente. aham. Foi. E, gente, o prazer foi meu, a alegria, né, de estar aqui e a alegria de ver vocês tendo essas atitudes, né, e é uma forma, assim, tremenda, né, de levar a palavra, de compartilhar experiências. Vocês são Amém. topzera, Isso galera. também é uma forma da gente compartilhar com todos vocês aí, aprender um pouquinho mais sobre cada Exatamente. assunto, cada ideia que a gente vai abordar aqui. Muito obrigado por vocês acompanharem nós aí, estarem presentes conosco. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, curta. E deixe seu like. Fechou! Já era. Galera, Deus abençoe. Valeu. Muito obrigado.